Pode? Esses dias uma pessoa me pediu para fazer um vídeo, isso também continua falando sobre a felicidade, eu acho, aqui nessa série. Nossa. Esses dias uma pessoa me pediu para fazer um vídeo sobre a paternidade, como é ser pai para mim. Várias vezes me pedem isso. Como lidar com as crianças, com a birra, com a dificuldade de educação e tal. E eu sempre falo, cara, não tem condição de falar sobre isso, não tem condição de falar sobre isso e tal. E é engraçado porque, né, eu sou pai e sou pai divorciado desde que o Martim tem 8 meses de idade e a gente, enfim, e eu e ele, né? Moramos eu e ele desde que ele tem 1 ano. Então eu tenho uma atividade de pai muito... porque às vezes não é assim, né? Às vezes, enfim, às vezes as pessoas são... Cada um é pai de um jeito, mas quero dizer, eu sou pai sozinho, né? Agora com a Flor, então agora sou pai sozinho, tô falando na prática de ser pai. Não que a mãe, tô sendo confuso, mas vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Tem sempre a mãe dele e tal, a gente tá sempre em diálogo, mas todas as atividades, a função paterna, a função de cuidar do bicho, eu sempre fiz sozinho e tal. E as pessoas me perguntam sobre isso e muitas coisas sobre isso. E aí esses dias me pediram, eu falei, mas como é que eu vou falar sobre isso? Acho difícil, porque eu também não sei, fico tentando entender. Mas me pediram para falar um vídeo sobre virar adulto, fazer um vídeo sobre virar adulto e a relação disso com a paternidade. E é engraçado, aí eu fiquei muito pensando, batendo na felicidade, que muita gente acha que virar pai ou virar mãe vai trazer felicidade, realização e tal, e vai fazer você virar adulto, né? E é engraçado porque eu queria dizer que eu não me sinto assim de jeito nenhum, assim. Primeiro, que mesmo sendo pai agora de uma criança com 4 anos de idade, eu continuo me sentindo meio criança também. Morrendo de medo das coisas, sem saber direito onde é que vai dar, sem saber o que responder. Eu tenho medo, por exemplo, de ficar sozinho em casa, como eu tinha quando era criança. Então o fato de ter virado pai apagou tudo isso. Mas... e também não me trouxe uma felicidade. Bom, minha mãe falava isso pra mim. Eu falava, mãe, mas eu acho muito sem sentido viver considerando que a gente vai morrer. Eu acho aquelas coisas de adolescente, né? E aí, que eu ainda sinto, na verdade, em certo sentido. Mas aí ela falava, mas quando você for pai, você vai entender que a plenitude e tal, não sei o quê. E aí eu virei pai e isso não se deu assim. Eu continuo com medo das coisas, agoniado com as coisas. Mas tem uma coisa muito concreta sobre ser pai que acontece, que você tem que lidar com aquele bicho. Você tem que lidar com aquele bicho ali, você tem que cuidar dele. Você tem que cuidar, não tem porque a crise existencial, tudo que pode acontecer e tal, pelo menos para mim, tem um limite concreto, eu tenho que cuidar dele. Isso é muito incrível, assim, como isso te dá um senso de realidade e que talvez isso seja um pouco virar adulto. Porque virar adulto não é uma transformação que você faz, agora eu virei adulto, tipo, hora de morfar, assim, não é isso, né? Virar adulto é quando o real se coloca de uma maneira meio imperativa. Você tem que se sustentar, você tem que fazer isso. Ou você pode morrer, ou você pode desistir, fugir, virar, como é que chama, andarilho, não sei. Que também é virar adulto nesse sentido, mas eu acho que, por isso que também acho que cada vez mais tarde as pessoas viram adultas, né? A adolescência agora vai até os 30, né? Então, pelo menos a minha foi ou tá indo ainda, sei lá. Porque essa coisa de você tem que se virar agora, sei lá, a geração do meu pai saiu de casa com 15 anos de idade, né? É muito diferente, é uma realidade muito distante da minha, pensando. Então, a paternidade cumpre essa função de te trazer um índice do real, que é, bicho, você vai ter que produzir dinheiro, isso é real, você vai ter que produzir dinheiro, e você... Estou falando da minha situação, que sempre tive uma família que me amparou, né? Agora, depois de tendo filho, ainda tem uma família, mas que é mãe e tal, mas agora é com você, né, que você vai ter que fazer isso. Mas isso não faz de você resolvido em relação à tua vida, de jeito nenhum. Para mim, pelo menos não faz. E não faz de você feliz, necessariamente. Também. Então, eu queria, falando sobre a felicidade, a relação com a paternidade, eu acho que ter filho pensando que isso vai resolver a tua felicidade na vida é uma merda para você, pro filho, para todo mundo. Porque não vai, entendeu?
Não vai mesmo. E é claro que com o Martim, acho que grande parte dos momentos de felicidade que eu tenho acontece com ele, de ternura total. O grau de amor é um troço muito maluco que tem, de identificação é muito forte mesmo, muito forte, mas não resolve a minha vida. Então, isso que eu precisava dizer, que a felicidade também não pode estar identificada com os filhos, né? Porque não vai dar. E vai ser ruim para a relação de todo mundo, eu acho. Eu lembro quando... E aí uma outra coisa que eu queria falar, eu lembro quando com a mãe do Martim, a gente decidiu ter filho. Eu não queria ter filho, a princípio, eu ficava muito em dúvida em relação a isso. E ela já sabia que queria, ela dizia que queria, estava dizendo que queria. E a gente passou meses conversando sobre isso. E eu falava para ela que o meu medo de ter filho, pode parecer um pouco estranho isso agora que eu vou falar, mas o meu medo de ter filho era como se virar pai fosse assumir que você virou adulto, né? Não no sentido de assumir que você virou adulto, mas assumir que você envelheceu. Então, depois é porque parece que até virar pai você ainda pode ser meio criança. Então, é como se não precisasse considerar que a morte está lá na frente. Mas quando você vira pai, é como se você mudasse de fase. Você fala, eu vou morrer mesmo. E ele vai ficar, se tudo der certo, ele vai ficar. Então, eu tinha muito medo de assumir essa passagem, sabe? E foi um trabalho, assim, porque... Para mim, a ideia de assumir que a morte existe lá no final é muito horrível, muito ruim. Tem gente que lida muito bem com isso, ou melhor do que eu, pelo menos eu não lido bem. E ter um filho era assumir isso. E falar... O Seinfeld tem essa piada que ele fala que eu acho muito boa, não é uma piada, mas ele fala... filhos são maravilhosos, mas eu não consigo parar de olhar para eles e pensar que eu vou morrer e esses putos vão ficar aqui, entendeu? Tipo, esse canalha vai ficar com a minha casa e eu vou morrer antes dele. Tem um pouco isso mesmo, ter filho é botar um bicho no mundo e falar, bom, se eu quero ter alguma ideia de imortalidade, de permanência e tal, vai ser através dele, talvez, porque eu não vou. Então, o seu delírio de potência infinita, de que você não vai morrer nunca, ele meio que com o filho é um pouco assumir que não dá, que você vai morrer. Talvez aquilo ali continue, se tudo for bem. Vai continuar por um tempo também. E depois vai morrer também. Mas então... Pensando isso, que para mim o ser adulto não é automático em relação a isso. Tá fazendo sentido, amor, o que eu tô falando? E também pensando isso, que a gente está aqui discutindo a possibilidade de ter filho ou não e tal, e a Flor pensando sobre isso, ter o nosso filho ou a nossa filha, enfim, e é uma decisão, né? Porque antigamente a gente tinha, isso também eu queria falar, antigamente a gente tinha filho, era quase uma coisa automática, né? Você fica adulto, se casa, tô falando, né, antes século passado, se casa, tem filho, tal, neto, vira avô, pai, morre, e foi isso. Agora não tem mais isso, né? A gente pode escolher, né? Como aparentemente tudo, agora a gente pode escolher. Então, ter filho não é mais compulsório, assim, não é mais obrigatório ter filho. Passa por uma eleição de uma coisa. E se não é obrigatório, se é uma escolha, por que você vai fazer essa escolha? O que você está projetando nela? Que desejo é esse que você coloca nela? E eu acho que isso gera a cagada de muitos pais e mães e tal, que projetam na relação com o filho toda a solução da vida deles. Porque, eu já falei isso no começo, mas então eu acho que isso tem a ver com a possibilidade de escolher. Antes não, acho que na geração dos meus pais, talvez, claro, tinha gente que escolhia não ter filho e tal, mas era muito mais raro, eu acho. Acho que na década de... Quem nasceu na década de 40, 50 e tal, é meio ter filho, você vai fazer isso, né? Vai ter um trabalho, vai ter uma esposa e vai ter filho. É tudo muito mais normativo, né? Era mais organizado. Agora não. Então aqui a gente tem que pensar, vamos ter um filho, eu vou ter um outro filho. Por quê? Para quê? O que eu quero com isso? É minha felicidade que eu estou buscando nisso? Então é um projeto egoísta, essencialmente? É claro que é da minha felicidade que eu estou falando, né? Eu não tenho um filho para presentear o mundo com um rebento maravilhoso, ou sei lá o que, não é para isso. Eu não estou preocupado com o mundo, estou preocupado comigo. Então você tem que achar que você vai encontrar felicidade ali, mas você sabe também que você vai ter um inferno para enfrentar, e possivelmente infernos muito, muito grandes para enfrentar com o filho, pro resto da vida. Então o que é isso, né? Eu lembro, no dia que o Martim nasceu,
Ele nasceu e aí ele nasceu muito... A gente estava conversando disso ontem à noite. Nasceu sem respirar e tal. E aí, muito ruim, assim. E aí, reanimou, pá, e voltou. Aí ele foi fazer uma limpeza, porque ele não estava conseguindo mamar, não estava conseguindo respirar direito. E aí quando eu desci para buscar ele de volta da limpeza, ele estava, a médica me falou, olha, ele vai ter que ficar na UTI, ele não vai voltar mais pro quarto. E aí eu lembro que eu saí da UTI e eu tinha que subir pro quarto para avisar a mãe do Martim, a Nanda, lá em cima, que ele não ia voltar. E aí eu sentei na escada, cara, e aí eu chorei compulsivamente, assim. Primeiro que eu pensei, como é que eu vou dizer pra essa mulher, minha mulher naquele momento, que o filho dela não vai voltar pro quarto, que ele vai ficar na UTI. E segundo, talvez mais sério ainda, porque eu entendi naquele momento que a minha vida estava ferrada pro resto dos tempos. Que eu ia estar sempre esperando esse moleque voltar, entendeu? Isso é muito louco. E por quê, né? Que grau de... Isso é muito misterioso, né? Mas como você está submetido àquele amor, sabe? Quando você se abre para aquilo, você está pronto, estou aberto para aquilo agora. E eu vou ter que cuidar dele. Tomara que ele volte sempre. Né? A gente estava na casa de um casal de amigos ontem, que estão com os filhos longe. Um filho morando fora e outro filho estava longe, longe de casa. E os filhos agora com 18, 20 anos, assim. Mas que eram filhos bebês, né? Foram. E eles, assim, cara, torcendo pra ele voltar bem. E a mesma fragilidade que você tá topando jogar, entendeu? E ter filho é isso. Na verdade, abrir o campo do não saber mesmo. E de se expor pra caramba. E de ser frágil pra caramba. E aí a Flor fala, não, se eu for ter filho eu quero fazer todos os exames imagináveis, ver que não tá nada de errado e tal. E eu falo, tudo bem, vamos fazer todos os exames possíveis. Vamos fazer cesariana pra não ter problema, vamos diminuir todos os riscos. Mas ainda assim não vai ter solução. Depois que nascer, vai ter todo o problema que vai ter daí em diante. E não vai ser feliz necessariamente. E você não vai ser uma pessoa adulta como você olhava o seu pai sendo adulto. Ele não era adulto. Hoje em dia eu sei que meu pai não era adulto. Isso é muito maravilhoso. Muito embora a geração deles, as pessoas ficassem adultas, acho que com mais clareza, definição. Eu olhando hoje meu pai, minha mãe, eu falo, cara, aquela gente não tinha condição de lidar com crianças. Quer dizer, eles não eram adultos, entendeu? Eles eram só pessoas. É isso, então acho que eu queria dizer que os filhos não trazem felicidade, eles trazem fragilidade. Experiência. Mas é bonzão, né? A Flor tá desanimada. Quer falar alguma coisa, amor? Não, acho que pode ser bom, pode ser ruim. Eu acho que é bom e é ruim, né? É aquele negocinho que eu te mostrei outro dia. E tipo, eu amo muito, que eu vi no Instagram. Nossa, eu amo muito ele. Aonde foi que eu fui amarrar minha mula? Por que eu resolvi fazer isso com a minha vida? 25 vezes no dia. De ser mãe ou ser pai, né? Você fala, é o maior amor do mundo, é o maior ódio, uma raiva, arrependimento. Fala, meu Deus, como é que eu fiz isso? Eu nem sei, eu em geral não fico pensando por que eu fui fazer isso, eu só topo. Não acho que tenha isso de verdade, não. Acho que é uma brincadeira. Você não pensa por que eu fiz isso. Sei lá. Você sabe que você fez, né? Não, uma vez você... Bom. Tchau, gente. Foi um prazer.